Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, né? Eu quero deixar essa palavra para vocês aqui em 1 Crônicas, né? Capítulo 18, versículo 6, aonde vai falar assim: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia, né? Então, aleluias, né? Graças a Deus, né? Essa palavra ela é abençoada, ela é forte, né? E o que que nós aprendemos com tudo isso, né? É que primeiro Davi ele era um homem vitorioso, né? Davi ele era um homem que ele sempre vencia as guerras, né? As batalhas, as pelejas, né? Inclusive eu quando eu olho para a palavra de Deus, né? Quando eu medito, né? Um pouco a história de Davi, nesse servo de Deus, né? Eu percebo que Davi ele jamais havia perdido guerras ou batalhas ou pelejas, né? Mas eu percebo que ele sempre era vencedor, né? Davi, ele era sempre um guerreiro vitorioso, né? Que havia vencido inúmeras guerras e pelejas, né? Inclusive, na verdade, quando a gente lê ali em 1 Samuel capítulo 17, né? A gente percebe que ali de começo Davi, ele já ia se tornando um vencedor, um vitorioso, né? Porque ali ele mata aquele urso, né? Depois ele mata aquele leão, né? Mais na frente ele mata, né, o gigante Golias, né? E assim, em toda a sua trajetória, Davi ele vai vencendo guerras, ele vai vencendo batalhas, ele vai vencendo inúmeras pelejas, né, que iam de encontro até ele, ou mesmo quando ele ia de encontro, né, até elas, né? Agora, qual que é o segredo desse homem, né, vencedor, né? Qual que é o segredo, né, que Davi ele era sempre vitorioso, né, nas batalhas? Será que o segredo estava no exército de Davi? Será que Davi ele era vencedor por causa dos valentes que fazia parte do seu exército? Será que os segredos da vitória de Davi é porque ele tinha estratégia? Será que é porque ele tinha experiência, né, como soldado, né, como guerreiro, né? Porque antes de Davi se tornar rei, né, ele era soldado, né, do exército do rei Saul, né, naquela época. E a resposta, né, para essa pergunta, né, ela está exatamente, né, aqui no verso 6, né? Olha só. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia, né? Quer dizer, o segredo da vitória de Davi, né? Porque Deus é quem dava vitórias a ele, né? Então, Davi ele era vencedor, vitorioso, né? Não é porque ele tinha um grande exército preparado, né? Não é porque ele tinha estratégias boas, né? Ótimas, né? De guerra, né? Não. O que fazia Davi um homem vencedor, porque Deus é quem dava vitórias para Davi. E é isso que eu quero dizer para você, sabe, através dessa reflexão, né? Que você pode ter estudo, você pode ser capacitado, né, em uma área, né? Você pode ter experiência, você pode ter pessoas, sabe, que te apoiam em um projeto, você pode ter condições, né? Mas se Deus ele não te dá vitória, se Deus ele não faz de você um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, né? Um jovem vitorioso, você acaba sendo perdedor, você acaba sendo derrotado, né? Você acaba por não vencer, né, as guerras e as pelejas, né, dessa vida. Porque o que faz de mim, né, um vencedor, né, não é necessariamente o meu estudo, não é necessariamente, né, a minha capacidade, não é necessariamente as minhas estratégias, né, mas é ter a presença de Deus, é ter a participação de Deus na minha luta, na minha guerra, né, na minha peleja. Então, não queira vencer guerras fazendo uso somente da força do seu braço, fazendo uso somente das suas capacidades, sabe? Fazendo uso somente dos seus recursos, porque você pode perder. Vença as suas guerras com as estratégias que vêm de Deus, através do poder de Deus, contando com a presença de Deus na sua vida. Porque se não é Deus para nos dar a vitória contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários, irmãos, a gente vai acabar sendo perdedores e derrotados, né? E não é isso que Deus, né, quer para mim e para você. Deus ele quer que sejamos vencedores, né? E vitoriosos, né?
Agora, uma coisa que eu acho interessante na vida de Davi, né, desse servo de Deus, é que todas as guerras e pelejas que Davi vencia, né, todas as conquistas, né, todos os triunfos, né, que Davi ele tinha ao longo da vida, né, ele atribuía tudo isso a Deus, irmãos. Inclusive tem um versículo, né, aqui mesmo em Crônicas, né, onde Davi mesmo ele vai dizer que tudo que ele tinha veio de Deus, né. E isso daí é interessante, né, porque enquanto tem pessoas que elas reconhecem, né, que o seu sucesso, né, que as suas vitórias, que as suas conquistas, né, que todo o seu triunfo, né, veio somente de Deus, né. Por outro lado, tem pessoas que elas batem no peito, né, e elas dizem: "Olha, eu sou vitorioso, eu venci, eu conquistei, eu prosperei, eu alcancei, eu obtive esta vitória, essa recompensa, esse troféu, né, essa coroa, né, por conta da força do meu braço, por conta dos meus estudos, né, por conta da minha capacidade, né, por conta do meu esforço, né, ou seja, são pessoas que, ao invés delas atribuírem suas conquistas e vitórias a Deus, elas atribuem suas vitórias e conquistas a si próprias, como se tivesse partido propriamente delas. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? O que a palavra de Deus nos ensina é que todo bem, né, toda dádiva, toda vitória só pode vir de Deus para com as nossas vidas, né? É claro que essas pessoas que, ao invés de glorificarem a Deus, acabam por glorificando a si próprias, são pessoas que são ignorantes em relação à palavra de Deus, né? São pessoas desprovidas de conhecimento, né, da palavra de Deus. São pessoas que não conhecem o evangelho e muito menos a Deus. E por isso elas acabam por tocando na glória de Deus, né? Só que isso daí tem um preço, né? Isso daí depois, né, a pessoa ela vai pagar um preço por isso, porque Deus ele não aceita com que ninguém venha tocar na glória dele. Se tem uma coisa que Deus não aceita, queridos, é que eu e você venhamos tocar na glória de Deus, porque a glória é única e exclusivamente dele. A glória não é tua, a glória não é minha. Por isso que diante de qualquer conquista e vitória, diante de qualquer milagre, diante de qualquer bênção, diante de qualquer coisa boa ou benéfica que possa acontecer na sua ou na minha vida, nós temos que atribuir a Deus. Você não tem que atribuir as suas vitórias a homens, a políticos, a pessoas e muito menos a você, porque quem nos faz vencedores e vitoriosos é o Deus que nós servimos. Aleluias. Só que tem gente que, ao invés de glorificar a Deus, acaba tomando a glória para si, né? Porque, irmãos, uma coisa interessante é que tem pessoas que elas acham que Deus ele somente abençoa os crentes, né? Tem gente que acha que Deus abençoa somente quem é evangélico, né? E não é bem isso. As coisas não são dessa forma que elas acontecem. Porque Deus, ele além de abençoar o crente, o cristão, o evangélico, né? Deus ele também abençoa o católico, né? O espírita, ou mesmo aquele que não professa nenhuma fé, né? Mesmo aquele que não tem nenhuma religião. Deus ele abençoa também aquele que não vai na igreja, também aquele que não vai para o culto, né? Também aquele que não tem aquela vida de oração, né? Deus ele abençoa porque a palavra diz que Deus ele é o Deus dos viventes, né, irmãos? Deus não é Deus desse povo ou daquele povo, dessa ou daquela igreja, não. Deus é o Deus dos viventes. E ele abençoa quem ele quer. Ele abençoa quem ele se agrada em abençoar, né? E eu provo isso que eu estou dizendo para você, né? Porque a palavra de Deus, ela fala ali em segundo a Reis, né, capítulo 5, a palavra de Deus fala que Naamã, né, ele era o comandante do rei da Síria, né? A palavra fala que ele era um homem vencedor, ele era um herói da guerra, né? Porque Deus, ele por intermédio de Naamã, ele concedia vitórias para a Síria. Agora, o interessante disso tudo é que enquanto o versículo fala que Deus ele dava vitórias, né?
a Síria por intermédio de Naamã, ou seja, enquanto Naamã era vitorioso porque Deus dava vitória, a gente percebe que Naamã, por ser um sírio, ele não era um judeu, né? Naamã não era um israelita, né? Ao contrário, ele era da Síria. E a Síria, quem que era o povo da Síria? Era um povo que eles não serviam ao Deus de Israel. Eles não andavam nos princípios, nos mandamentos da lei de Moisés, né? Eles eram um povo contrário, né? Era um povo pagão, era um povo ímpio, era um povo idólatra, era um povo que adorava outros deuses, outras entidades, inclusive o próprio Naamã. Só que mesmo assim a palavra fala que Naamã, ele era um vencedor, um vitorioso, o herói da guerra, não necessariamente por conta das estratégias militares que ele tinha como soldado, mas porque o Deus de Israel concedia vitórias a Naamã. Então, olha que coisa interessante, irmãos. É exatamente o que eu acabei de dizer. Deus ele não dá a vitória somente para aquele que é israelita. Deus não dá a vitória somente para aqueles que estão em Jerusalém. Traduzindo, Deus não dá a vitória somente para quem é evangélico, para quem é cristão. Deus dá a vitória para todos, até mesmo para aqueles que não conhecem Ele, para aqueles que não conhecem a palavra. Só que aí tem uma diferença grande. Porque embora Deus ele concedesse, né, ele concedesse vitórias para Naamã, mesmo Naamã ainda não conhecendo Deus e nem o seu poder, por outro lado, Naamã estava morrendo leproso. É? Porque o mesmo versículo que diz que Naamã era herói da guerra, dizia também que ele tinha uma lepra. Você já imaginou agora um herói leproso? Porque a palavra herói, ela dá-se a entender que é aquele que vence, né? Herói é aquele que não perde, mas que vence. Só que ali naquele verso, né? Embora Naamã ele vencesse guerras, né, para a Síria com a ajuda de Deus, por outro lado, Naamã estava sendo vencido, estava perdendo, estava sendo até então derrotado pela lepra, que era uma doença terrível e contagiosa, né, naquela época. Porque a lepra, irmãos, é uma das doenças mais terríveis que existe, né? Tanto é que ainda nos dias de hoje, com todo o avanço tecnológico e da medicina, não existe uma cura, né, para a lepra, que é hoje conhecida como a hanseníase, né? Existem tratamentos, né, que podem retardar, né, as consequências dessa doença, mas ainda não existe cura para a lepra, mesmo com o avanço medicinal. Agora imagina nos tempos, né, em que Naamã estava vivo, aonde a medicina, aonde a ciência, a tecnologia era altamente precária, né, irmãos? Então, Naamã, ele estava morrendo leproso. Ele vencia as guerras, mas estava sendo vencido pela lepra. E essa é a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Porque enquanto Davi ele era vencedor, né, em todas as coisas, Naamã, por outro lado, estava sendo vencido pela lepra, pela enfermidade, morrendo aos poucos em consequência da lepra. E essa é a diferença, né, irmãos? Porque eu acabei de falar que Deus ele abençoa a todos, né? Ele abençoa o crente, ele abençoa o incrédulo, né? Ele abençoa aquele que está na igreja, ele abençoa também aquele que não está na igreja, mas a diferença é essa, que aquele que está na presença, ele vai vencer tudo. Aquele que está na presença de Deus, ele é vitorioso em tudo. Já aquele que não está na presença, aquele que está distante, né? Aquele que não serve a Deus, aquele que não conhece a Deus, ele pode até ser abençoado por Deus, mas ele sempre vai acabar por estar sendo vencido, derrotado, fragilizado em alguma outra área da vida dele. Aquele que serve a Deus, Deus ele abençoa em todas as áreas da vida dele. Já aquele que não serve a Deus, Deus ele pode até abençoar nessa ou naquela área, né? Mas vai ter uma outra área em que ele vai acabar por sendo perdido e derrotado. Porque é assim que funcionam as coisas, né? Mas o que eu aprendo através da palavra de Deus é que Deus ele quer que sejamos vencedores em todas as áreas, sabe? Deus ele não quer que você seja vencedor apenas na área financeira e venha fracassar na área sentimental.
E Deus também não quer que você seja vencedor na área sentimental e venha fracassar na sua saúde. Deus quer que você seja vencedor na saúde. Deus quer que você seja vencedor na área financeira. Deus quer que você seja vencedor na área profissional, na área sentimental, na área espiritual, né, que é o principal, né, que é a salvação, é herdar a vida eterna, né? Até Deus ele havia falado isso ontem ao meu coração, né? Deus ele quer que nós sejamos vencedores em todas as áreas das nossas vidas. Irmãos, o inimigo ele quer destruir as áreas de nossas vidas. O inimigo ele quer destruir a área financeira, ele quer destruir a área sentimental, ele quer destruir a área profissional, ele quer destruir a área amorosa, ele quer arrasar com a nossa saúde, principalmente com a nossa espiritualidade. Mas Deus, por outro lado, quer que os seus filhos, quer que os seus servos sejam abençoados em todas as áreas de suas vidas. E talvez você se identifica como Naamã, porque talvez você é alguém que ainda não tem um conhecimento aprofundado de quem é Deus. Talvez você é alguém que ainda não conhece a Deus. Talvez você é alguém que ainda não tem uma intimidade ou um relacionamento profundo com Deus. Só que da mesma forma que Deus, ele havia dado, né, aquela vitória, né, porque Naamã, depois que aquela menina, né, havia entrado na casa de Naamã, ela havia sugerido para que Naamã fosse até Israel e que lá ele seria curado de sua lepra através do poder de Deus na vida do profeta Eliseu que estava em Israel, né? E assim ele foi lá, né? Sabemos que ele deu 7 mergulhos e que ele foi curado, né? E assim Deus ele deu vitória também para Naamã contra a lepra, né? E Deus ele quer dar vitória também para mim. Deus ele quer dar vitória também para você. Deus ele quer que sejamos vencedores em todas as áreas de nossas vidas. Só que para isso, né, irmãos, muitas das vezes temos que obedecer a Deus, temos que nos submeter à palavra de Deus, né? Temos que andar dentro da palavra de Deus, né? E temos que abrir mão do ego, do orgulho, da vaidade, né? Porque, irmãos, para Naamã ele ter sido, né, curado daquela lepra, ele teve que dar os 7 mergulhos no Rio Jordão. Ou seja, ele teve que se humilhar na presença de Deus, né? Porque aqueles mergulhos para Naamã foi uma vergonha, uma humilhação, né? Ainda mais que as águas do Jordão naquele tempo, né? Era uma água suja, barrenta, né? Os historiadores vão dizer. Tanto é que Naamã, de princípio, né? De começo, ele acaba por não querer mergulhar, né? Mas aí o servo ali, né, convence Naamã e convencido pelo servo ele vai, mergulha 7 vezes e na 7ª vez ele é curado da lepra. A cura foi tão milagrosa que a palavra fala que a carne de Naamã havia tornado-se como carne de uma criança, né? Você vê que a coisa foi tão profunda, né? O que Deus fez foi tão maravilhoso que a carne dele não ficou como a minha carne, como a sua carne, né? Mas como a carne de uma criancinha, né? Ou seja, Deus ele fez algo profundo, né? Deus ele fez uma coisa, uma cura tremenda na vida de Naamã, mas ele teve que se humilhar, né? E assim é eu e você, né? Porque se nós quisermos sermos abençoados, curados, né, transformados, né, pelo poder de Deus, temos que descer, irmãos, temos que mergulhar, né, nas águas, né, do rio do amor de Deus, né? Temos que obedecer a palavra de Deus, né? Porque ainda que Deus ele queira abençoar todas as áreas da minha vida, né? Eu tenho que apresentar também todas as áreas da minha vida a Deus. Porque não adianta, né, eu querer que Deus abençoe essa área e orar e jejuar, né, e pedir por essa área de minha vida, mas deixar com que a outra área, quem fique sob os meus cuidados e não sob os cuidados de Deus, né? Você me compreende através dessa pregação? Porque talvez, né, as pessoas elas querem que Deus abençoe naquela área, né, na área financeira, né? E a pessoa ela acaba por obedecer, sendo dizimista, ofertante, né? Mas aí a área amorosa, ao invés ela também entregar, né, para Deus, a área amorosa, né, afetiva, né? Deixar Deus curar as feridas dela, deixar Deus trazer a pessoa certa. Muitas vezes ela vai tentar ficar sobre o controle na área amorosa. Ela vai tentar querer, né, fazer com que as coisas aconteçam na área amorosa
a respeito do jeito dela, da forma que ela quer, né? Ou seja, ela acaba não trazendo Deus para a área amorosa, né? E dessa forma Deus acaba por não ter a liberdade de agir, né? De trabalhar, né? E uma vez que a pessoa ela está ali no controle, né? Na área da vida dela, e não deixando Deus controlar, não deixando Deus agir, não deixando Deus trabalhar, né? Então ela vai o que? Ela vai fazer escolhas erradas. Ela vai trazer para a vida dela pessoas que Deus jamais trazeria. Porque se tem uma coisa, irmãos, que é muito prejudicial para as nossas vidas, é quando a gente acha que somos autossuficientes e podemos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma, né? E acabar tirando Deus de algumas áreas de nossas vidas, né? Então é isso, sabe, que Deus tocou no meu coração para dizer para você, né? Deus ele quer te abençoar em todas as áreas, mas você tem que apresentar todas as áreas da sua vida para Deus. Você não tem que apresentar somente essa ou aquela área em oração e não apresentar aquela outra área, né? Você tem que apresentar todas as áreas de suas vidas para Deus abençoar. Você tem que orar para Deus, sabe, te abençoar na área financeira, abrir portas, né? E também pedir para Deus abençoar a sua área sentimental, né? Trazendo a pessoa certa, sabe? Ou restaurando o seu casamento, né? E orando também para Deus abençoar na sua saúde, né? Curando você das enfermidades, sabe? Se você quer que Deus ele opere e atue, se você quer que Deus ele age em todas as áreas da sua vida, então entrega todas as áreas da sua vida para Deus, deixa Deus agir, deixa Deus operar conforme o querer dele, conforme a vontade dele, porque se você orar, se você entregar todas as áreas da sua vida para Deus, então você vai ver Deus agindo em todas as áreas da sua vida. Agora, se você quer orar, né, somente na vida emocional, né? Na vida sentimental, Deus faz a pessoa certa, Deus restaura o meu casamento, mas Deus não precisa mexer na área financeira, porque da área financeira cuido eu. Aí você vai se arruinar, aí você vai se quebrar, aí você vai, sabe, você vai se decepcionar, porque, irmãos, Deus, ele é a melhor pessoa que pode cuidar de todas as áreas de nossas vidas. Então, sai de cena e deixa Deus agir na sua situação. Amém? Espero que você tenha entendido a palavra, né? Que Deus possa falar melhor ao seu coração. E entenda que tudo que você tem veio de Deus para você. Amém? Que Deus te abençoe em o nome santo do Senhor Jesus.